Nossos cumprimentos a todos que participam deste canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que semanalmente nós tratamos dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, agora através dos livros de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ao iniciarmos, nos ligamos a Jesus, pois falamos em nome dele, trazendo suas mensagens, e rogamos a todos nós suas bênçãos, sua proteção, sua luz, seu esclarecimento, para que possamos ser cada vez melhores, cada vez mais prontos para o trabalho que realizamos na sua seara. A mensagem que Emmanuel traz do livro Pão Nosso é a mensagem 17, com o título Intercessão. Começa a mensagem pela Epístola de Paulo, a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, que corre assim: Irmãos, orai por nós. Então, esta mensagem, que é curta, direta, objetiva, é uma mensagem de Paulo aos Tessalonicenses, como dissemos, fazendo então um apelo, uma invocação, para que os participantes daquela reunião orassem por todos os apóstolos, já que eles vinham de uma situação difícil, onde eles foram interrogados pelo Sinédrio. A mensagem começa dizendo assim: muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. Então, esta primeira frase já mostra que as pessoas tratam com desdém algumas questões da fé, principalmente aquelas que tratam das orações que intercedem por outros, ignorando os benefícios que elas distribuem, mesmo que não se lhes dê importância. Continua Emmanuel: o homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Esta segunda frase tem base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, cujo título é Pedi e obtereis. E lá o Evangelho nos ensina que como ocorre a transmissão do pensamento no momento da prece. Então, o que o Evangelho nos explica? Que o espaço está preenchido de fluidos, ou de energia, como normalmente tratamos. Esses fluidos ou essa energia preenchem todo o espaço, não deixando vácuo, não há espaços vazios. E o pensamento, quando ele se estabelece, e a prece nada mais é do que uma emissão de pensamento, ele movimenta esses fluidos. Não só movimenta, e esse movimento, é claro, movimentado pela força de vontade, como qualifica e lhes dá direção, estabelecendo assim um canal que leva esta oração ao nosso alvo, ao beneficiado ou beneficiados. André Luiz corrobora o pensamento de Emmanuel, porque está em perfeita sintonia com a mensagem cristã. Ele diz que a prece feita com fé sincera e sentimento elevado abre caminhos para a proteção individual, porque é exatamente nesse momento que se estabelece, então, esse movimento fluídico de qualidade elevada e que vai contar com a colaboração de outros benfeitores. Na outra frase, Emmanuel diz: não é justo acreditar seja a oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre
a fim de obtermos certos favores. Aqui é importante nós complementarmos o que vínhamos falando, que a oração intercessória não é um ato individual, pois a corrente fluídica que se forma naquele momento da emissão do pensamento, ela é amplificada pelos benfeitores que estão nessa faixa de sintonia. E esses benfeitores nela se integram naturalmente, colaborando para que surtam os efeitos desejados, pois o bem é o fim último de todas as ações humanas. Portanto, aquele que ora com fé, aquele que ora com amor, ele está, na realidade, qualificando esse ambiente, e nesse ambiente vão ser integrados todos aqueles que estão sintonizados, e aí, então, o bem, que é o fim maior de todas as ações humanas, ele vai favorecer aqueles que estão sendo alvos das orações. Embora o Evangelho nos ensine que tudo que pedimos em oração, se crermos, haveremos de conseguir, é importante que nós não nos esqueçamos que prevalece sempre a vontade do Pai Celestial. No Pai Nosso nós dizemos, seja feita a vossa vontade. E nós poderíamos completar, e não a nossa, porque a nossa é limitada, a nossa ainda é pequena, e nós não conhecemos os desígnios do Pai Celestial para com toda a humanidade. Portanto, como não podemos alcançar a sua magnânima sabedoria, nós precisamos nos colocar humildemente à disposição de Deus para que Ele faça o que é de melhor. A oração não deve esperar milagres que possam modificar de hora para outra as provações originárias das leis divinas. Mas nós precisamos ter certeza que nossa prece vai auxiliar, na medida do possível, aquele a quem essas orações são endereçadas. Continua Emmanuel. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. Belos atos de fraternidade. E constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. E isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Como eu disse, ainda socorrendo de André Luiz, dos seus ensinamentos, ele nos fala, num dos seus livros, que a oração é filha do amor. Olha que bonito, né? Oração é filha do amor. Não é apenas um petitório, não é apenas uma súplica, mas é a comunhão entre o Criador e as criaturas. E assim, quando nós oramos, nós formamos um canal poderoso de fluxo magnético, né? E esse fluido magnético qualificado, ele vai então em favor dos beneficiados. Continua Emmanuel. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons, que os ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física, onde vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam árvores e arbustos, a lhe receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Esta continuação da mensagem vai dizer, ou vai mostrar, que aquilo que nós não vemos continua existindo, embora não seja perceptível aos nossos sentidos. Mesmo os nossos ouvidos têm um limite de captação do som, e o som se propaga pelo ar em várias situações. Tanto é que os próprios animais ouvem mais do que os próprios homens. Portanto, nós não podemos desprezar que essas orações, quando pronunciadas, quando pensadas, vão com certeza atingir o nosso objetivo, não só pela nossa fé, mas pela própria ciência espiritual, que nos esclarece como que se dá essa propagação, conforme nós citamos acima. Portanto,
continua Emmanuel, não ouvides os bens da intercessão. O próprio Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. No Atos dos Apóstolos, nós encontramos lá uma das passagens que faz referência à força da oração, quando Pedro e João, após serem libertados pelo Sinédrio, se juntaram a outros irmãos e oraram a Deus. E então o lugar onde eles estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em que pese as palavras do texto apostólico estarem tingidas pela mística, importa o significado que elas carregam, mostrando que a oração é poderosíssima. Esse poder faz movimentar forças inimagináveis e incomensuráveis. Então, muito daquilo que nós desconhecemos, muito daquilo que está invisível, está muitas vezes trabalhando em favor de todos nós. E esta oração, a oração intercessória, aquela que faz em benefício de uma pessoa ou de muitas pessoas, em benefício de encarnados e de desencarnados, em pessoas que estão em situação de necessidade, não só física, mas às vezes em perturbações de toda ordem. Então, essas orações que nós pedimos, que nós intercedemos em favor dos outros, com certeza vão fazer com que as pessoas se sintam envolvidas. Se não ocorre a solução conforme nós gostaríamos, com certeza o auxílio virá na medida das possibilidades das leis divinas. Esta é a mensagem que fica de Emmanuel, que tanto nos ajuda, que tanto nos esclarece, e que, utilizando-a no nosso dia a dia, nós vamos cada vez mais entendendo os atos de Deus através dos seus mensageiros, que são os espíritos amigos. Então, fiquem com Deus, com Jesus, e até uma próxima oportunidade.